De vocês é muito importante através do nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Bora lá participar com a gente. Meu lugar, boa tarde, Nora, seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite, essa oportunidade de a gente conversar sobre um assunto tão relevante para a mulher, né? E eu posso dizer que hoje eu posso falar de menopausa pela minha experiência clínica e também por ser uma mulher na menopausa, né? Com certeza. Então, eu já queria que você começasse, Nora, já explicando para as mulheres, né, o que é essa famosa menopausa, até para elas entenderem e os homens que estão assistindo também para entender junto com elas, que é importante, né? A menopausa é uma fase da vida da mulher. Na verdade, a gente chama a fase do climatério, né? Que é a fase que antecede a interrupção da menstruação, em que a mulher já começa a experimentar algumas mudanças hormonais no seu corpo e depois, em um determinado momento, ela para de menstruar. Quando dá um ano que ela parou de menstruar, a gente diz, agora essa mulher está em menopausa. E aí ela vai seguir na sua vida, né, com não mais produtora de hormônios como estrogênio e progesterona, os seus ovários não vão mais produzir, e ela vai seguir a sua vida, a sua senilidade, sem mais esses hormônios que antes faziam parte da sua vida, entre mais ou menos os seus 13 e 14 anos, sua primeira menstruação, até esse período de encerramento das menstruações. Nora, e assim, quais que são os sinais mais comuns associados a elas? Assim, uma a gente sabe que é aquele famoso calorão que falam bastante, né? Mas tem outros sinais que as mulheres já precisam ficar atentas também? Olha, na verdade, os calorões, os fogachos, que é um calor muito específico, é um calor da cintura para cima, tá? De cintura vem até o rosto, dá aquela onda de calor e já passa, né? Demora mais ou menos 30 a 40 segundos e depois ela tem uma sensação de frio. Então não é aquele calor de um verão de Toledo, de Cascavel, é um calor em onda, realmente, que é o fogacho. Isso acontece mais ou menos em torno de 70 a 80% das mulheres. Esta não é só uma das manifestações, né, ou talvez considerada a principal manifestação da menopausa, mas existem outras situações sutis, alteração de humor, alteração de sono, ganho de peso, apesar de que aqui uma observação, o ganho de peso não é só pelas alterações hormonais, é pelo passar da idade, quando o homem e a mulher têm, após os seus 45, 50 anos, uma tendência ao aumento de peso, então não é uma característica só feminina. Alterações da sua sexualidade, né? Inicialmente às vezes até aumenta um pouco o seu desejo sexual e depois começa a diminuir, depois de estabelecida bem a menopausa, com alterações da lubrificação vaginal. E há outros sintomas um pouquinho mais tardio, que é a diminuição da proteção do estrogênio e a progesterona para a parte cardiovascular. Então, depois de estabelecida a menopausa, a mulher tem mais chance de ter doenças cardíacas, doenças de osteoporose, né? Então a gente tem que ter um olhar especial para a mulher nesse momento. E outra situação que pouco se fala, que é a síndrome urogenital, que é aquela vagina ressecada, com distúrbios às vezes na urina, né? Ou perda urinária, ou dor, desconforto para urinar, e que também estão associadas à deficiência hormonal. Doutora Nora, e assim, quais que seriam os fatores, né, que podem influenciar a idade, né, que uma mulher entra na menopausa? Tem aí algumas coisas que podem influenciar isso também? Na verdade, hoje a gente sabe que a idade que determina a menopausa tem uma certa influência familiar, mas não é determinante. Exceto naquela mulher que ela faz algum procedimento cirúrgico ou é submetida a algum tratamento, como por exemplo uma quimioterapia, essas mulheres podem ter a sua menopausa antecipada. Senão vai ser um fator normalmente associado entre os 45, 50, 52 anos de idade. É mais ou menos esse período em que a mulher vai entrar na menopausa. E é por isso que as mulheres precisam se preparar para essa fase, né, Maurinho? No que sentido? Chegar bem. Né? Eu sempre falo que a menopausa é um reflexo da vida vivida. Então, se você está de bem com a tua vida, se você está feliz profissionalmente, se tu está feliz no teu relacionamento com a tua sexualidade, a menopausa é uma extensão desse momento. Você vai continuar de bem
né? Não pensar que a menopausa é morro abaixo, Nossa, né? Chegou nessa idade, acabou Não, tudo. muito pelo Não. contrário, né? A gente tem que imaginar que tem muita coisa boa. E aí eu falo de cadeira, já estou há 8 anos na menopausa e tenho certeza que estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. E assim, doutora Nora, assim, quais que são as opções de tratamento já disponíveis, né, para aliviar esses sintomas aí da menopausa, como essas ondas de calor que nós falamos, os suores noturnos, como que é realizado esses tratamentos? Lembrar que 20% das mulheres vão ser assintomáticas, não terão sintomas nenhum. Nem por isso elas não podem ter as manifestações tardias da menopausa. Então 20% não vai ter calorão, não vai ter insônia, não vai ter irritabilidade, vai sentir que simplesmente parou a sua menstruação. Não é nem por isso que não se deva pensar em terapia hormonal nessas pacientes. Por exemplo, uma paciente que não tem sintoma, mas tem uma história muito importante de doença cardiovascular na sua família, deve ponderar a terapia hormonal. A terapia hormonal, aprovado pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, aprovado pelos órgãos internacionais de ginecologia e obstetrícia, ela é uma associação de estrogênio e progesterona em baixas doses, administradas ou via oral ou transdérmica ou através de gel, né? E em que a gente vai... dependendo se essa paciente tem útero, usar estrogênio e progesterona, se essa paciente não tem útero, usar só estrogênio. E antes de fazer a terapia de reposição hormonal, a gente tem que pensar se essa paciente é uma candidata e se ela não tem uma contraindicação para fazer o uso hormonal. Nas mulheres que têm contraindicação, por exemplo, uma mulher com câncer de mama ou com passado de câncer de mama ou com mais do que 2 pessoas na sua família próximas, jovens que tiveram câncer de mama, está contraindicada a terapia hormonal. Então, nós podemos optar por medicamentos não hormonais, principalmente medicamentos que têm ação central, lá no local onde as ondas de calor acontecem, para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. E, se ela tiver síndrome urogenital, que é essa secura vaginal importante, fazer tratamentos locais para melhorar a qualidade de vida dela. Então, sempre tem uma maneira, né, segura de se fazer um acompanhamento e deixar esse momento da vida da mulher tranquilo, suave. É até isso que eu ia perguntar, doutora, se existem outras opções de tratamento, né, além da terapia hormonal, para as mulheres que desejam evitar ou que não podem fazer ela, nesses casos, Sim, tem outros tratamentos também. Temos o que a gente chama de tratamento não farmacológico, né? Aí abre outra gama de medicamentos, muitas vezes a gente vai agir ou melhorando a onda de calor, ou melhorando a insônia, o humor dessa paciente, ou a secura vaginal, a gente vai associando medicamentos para se obter o bom resultado para essa paciente. Doutora, e assim, a gente sabe que tem outras opções de tratamentos também com problemas sexuais relacionados à menopausa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a menopausa às vezes acaba afetando também a saúde mental, a saúde emocional da mulher também, né? Maurinho, volto a dizer que isso é um reflexo da vida. Se essa mulher chega aos seus 48, 50 anos de bem com a vida, tranquila, num bom relacionamento, as diferenças vão acontecer com o seu parceiro, com a sua parceira, vão acontecer da mesma maneira. E aí isso pode ser muito bem trabalhado do ponto de vista emocional. Agora, quando a mulher vem num relacionamento desgastado, difícil e que não está evoluindo bem, talvez aí seja o momento em que ela vai dizer: preciso de uma mudança, preciso mudar, não quero viver os meus próximos anos desta maneira. Então isso tem que ser muito bem avaliado. Em relação especificamente à sexualidade, quando a mulher vem com uma sexualidade boa e apresenta a diminuição do desejo sexual, é neste momento que a gente pode lançar a mão de um terceiro hormônio para tentar melhorar a sexualidade da mulher. E esse terceiro hormônio é a testosterona, em baixíssimas doses para não dar efeitos colaterais. As sociedades de ginecologia não preconizam o uso como implante, mas assim em pequenas doses na mulher menopausada
com hipodesejo. Muito bem pontuado como e qual a dose que vai ser usada. E por isso que a gente até fala da importância, né, doutora Naura, de fazer sempre esse acompanhamento da adolescente ali com 12, 13 anos, já procurar ginecologista, porque quando ela faz todo esse acompanhamento, quando chegar nessa fase, tá bem mais tranquila também, Você sabe que, né? O interessante, como eu já estou com mais do que 32 anos, né, de medicina, de ginecologia, é que como a gente tem essa história de ver a paciente uma vez por ano, lá de vez em quando, a gente tem aquela visão quase como se fosse uma linha do tempo da nossa paciente, né? Da nossa mulher que a gente está acompanhando. E aí a gente consegue perceber as mudanças sutis da menopausa, orientar essa paciente, incentivá-la muito mais para voltar os seus cuidados. Nessa idade os filhos já estão maiores, os filhos já estão saindo, a mulher tem que se voltar para ela, né? Estava conversando com a Mônica aqui agora, a importância da atividade física nessa fase da mulher, né? Extremamente fundamental, atividade física prazerosa, que ela encontre esse prazer, né? Esse controle, esse cuidado com a alimentação, com a sua dieta, sem modismos, sem loucuras. Sim, as dietas malucas. Mas assim, com qualidade e de uma forma prazerosa, né? Acho que esse é o interessante. E assim, doutor, existe algum tipo de exame médico que as mulheres devem fazer aí durante esse período da menopausa, até para ter um controle ou um cuidado? Nesse período é extremamente importante, principalmente o rastreio para câncer de mama, tá? Esta é a idade que mais se tem câncer de mama. E como eu costumo dizer, para ter câncer de mama basta ser mulher, né? Visto que o câncer de mama no homem é extremamente raro, mas na mulher ainda é a nossa neoplasia mais incidente. Então, tem que fazer o rastreio adequado do câncer de mama, é importante a avaliação das doenças metabólicas, como eu disse, aumenta a chance das doenças cardiovasculares, então é aqui que nós precisamos cuidar para essa paciente se ela não vai ter uma dislipidemia, se ela não vai ter uma diabetes, né? Tudo isso é fundamental. O citopatológico, que provavelmente em pouco tempo a gente pode conversar sobre mudanças no rastreio do câncer do colo do útero, mas também é um momento que a gente precisa ter atenção. E hoje nós não podemos esquecer que as mulheres não devem deixar em nenhum momento da sua vida, mas em especial nessa fase, cuidar com doenças sexualmente transmissíveis, com infecções sexualmente transmissíveis. Doutora Naura, até para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre os sinais de alerta, né? Que a mulher deve procurar, né, em relação aí à sua saúde durante esse período da menopausa, que dá ali e fala, opa, a gente já falou de uma aí, que é o câncer de mama, mas tem outros sinais que elas devem ficar atentas aí que não é normal? Começa pela irregularidade menstrual, né? Se começa a ter uma irregularidade menstrual e principalmente o aumento do fluxo e da frequência sexual, da frequência menstrual, por favor, tem que ter atenção para isso, porque pode começar um distúrbio hormonal. Se começar a perceber as alterações do humor de uma forma acentuada, procure ajuda. Pode ser interessantíssimo nessa fase, né? E em relação ao câncer de mama, não espere sinal. Não espere ter sinal de câncer de mama. Né? Câncer de mama tem que se fazer mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, sem esperar sintomas. Porque uma mão treinada como a minha, que faz isso todos os dias, vai conseguir palpar um nódulo de mama quando ele estiver acima de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E a nossa expectativa é fazer diagnósticos muito antes disso. Aí sim, sabemos que vamos conseguir ter um grau de cura dessa paciente extremamente alto. Doutora Naura, gratidão, muito obrigado. Venha mais vezes, inclusive até vou deixar ali o Insta, se vocês quiserem interagir, tem mais dúvidas.